começamos a estudar psicanálise, uma das coisas que a gente faz é nos movimentar lá para o lado da Europa, né, para aqueles lugares, né, porque foram de lá que vieram Freud, né, e outros estudiosos. Isso no século XVIII e XIX, mais ou menos, né? E o que acontecia no século XVIII e XIX com essas pessoas que estavam ali, que eram judias, polonesas e ainda por cima mulher? Discriminados. Os judeus eram discriminados porque eles eram considerados como manipuladores financeiros. E aí, em cima disso, para desvalorizá-los, né, os próprios europeus falaram assim: este matou Jesus. Foram eles que mataram Jesus. O que foi projetado então no povo contra os judeus. E outras coisinhas mais, quando a gente começa a procurar na história, os europeus fizeram em cima disso. Então, olha só, os judeus eram recriminados. Mais ainda os poloneses, tá? Quem nasceu na Polônia. Então aí nós vamos ver que essa mulher era judia, nasceu na Polônia e era mulher, né? Mulher no século XVIII, XIX. Tinha de ter um padrinho, né? Tinha de ter um homem por trás, né? Então, nascida em 30 de março de 1882. Pai, Moritz Reises e mãe Libussa Deusti. O pai também era judeu, né? Era um homem muito culto, médico, que teve de se mudar. Por quê? Para tentar melhorar as finanças. Mesmo ele se mudando, né, o que aconteceu? Ele foi ser auxiliar de dentista e foi trabalhar numa companhia de teatro como ajudante. Isso tudo por quê? Porque era judeu, né, e estava vindo da Polônia. Tá? A mãe também era muito culta e muito divertida. Isso aí são coisas que são colocadas na biografia de Melanie Klein, tá? O pai de Melanie Klein foi casado 2 vezes. Melanie Klein nasce do segundo casamento, tá? Deixa eu ver se eu acerto. Entre o nascimento das 2 filhas, as 2 últimas, porque eles tiveram 4 filhos, né? A primeira, que era a preferida do papai, a segunda, que era a mais linda, o terceiro, que era um homem, então era o intelectual da família, e ela, que não era desejada, não foi a filha desejada. E o pai deixava isso bem claro, que a preferida era a filha mais velha. E ele proferia isso em palavras para ela. Todos os irmãos de Melanie Klein, eles amamentaram. Ela teve uma ama de leite. Contudo, ela era queridinha da mamãe. A mamãe gostava de Melanie Klein, né? Aqui já falamos. Eu voltei, não, né? Não. Aqui já falamos. Onde que Melanie Klein foi educada? Na Alemanha, tá? Era onde eles viviam, né? Foram viver, né? Casou-se aos 21 anos, né? Casou-se até velha, né? Pra época, né? 21 anos. Casou-se com um primo. Melanie Klein tinha uma relação com o irmão. Ela tinha um irmão como um pai e como o amante figurativo, o ideal de homem. Não se fala em nenhum momento que houve alguma intimidade, mas o amor que ela tinha por esse irmão nunca foi substituído. E aí o que acontece? Melanie Klein casa aos 21 anos com um primo, também por uma questãozinha financeira, para se equilibrar as finanças da família. E em um dos depoimentos de Melanie Klein, ela fala assim, tem até a frase aqui, alguém pode ler para mim? E, portanto, alguém pode ler? Tem que ser assim. A maternidade tem que começar com repugnância? Dessa frase ela diz muita coisa, né, gente? Então, o que ela sentia pelo marido? Repugnância. Repugnância.
E aí então ela se dedica ao máximo à sua filha, que é a primeira filha, que chama Belita, né? Então ela se dedica ao máximo aí. Em 1907, o que acontece? Nasce o segundo filho. Vamos lembrar que não tinha como se fazer naquela época um controle de natalidade, né? E aí Melanie Klein entra em depressão, uma profunda depressão, tá? E com esses episódios de depressão, de melancolia, levaram ela a se afastar da família, se afastar dos filhos, para ficar em clínicas internada, né? Para ficar em locais mais tranquilos, para recuperar essa depressão. Na verdade, se a gente for analisar aí, né, analistas, ela estava fugindo de quem, né? A mãe, que sempre estava ali perto dela, colocava ela como uma incapaz. Quem é mãe aqui? Levante a mão, por favor. Pode baixar. Nós não temos... Quem não é mãe? Quem não é? Eu sempre falo uma frase para as minhas analisando, ainda bem que mãe é só uma, né? Não é verdade? Porque o que acontece? A mãe, quando vê uma fragilidade do filho, o que ela faz? Ela aumenta essa fragilidade, então ela tenta abarcar essa fragilidade. E aí faz com que a pessoa se sinta ainda mais fragilizada. E era assim que ela via Melanie Klein, a fragilizada, a incapaz. Então existia ali entre elas uma situação de amor e ódio, porque ela não deixava Melanie Klein crescer, né? Ela estava ali presente sempre, cuidando dos filhos de Melanie Klein, cuidando de Melanie Klein, né? Bom, em 1914 nasce Eric Klein, outro filho dela, e morre sua mãe, Libus. Aí nós vamos falar, graças a Deus? Claro que não, né? Elas tinham essa ligação de mãe que nós temos com o nosso filho, né? Então ela entra novamente em depressão, em sofrimento, né? Só que olha só, aí ela começa uma terapia. E aí ela começa a ler o livro de sonhos de Freud. A pessoa entra na psicologia, tinha de alguma forma ela entrar como paciente. Porque é uma mulher que superou tudo isso aí. Os homens a gente fala, esse é o cara, né? E a mulher a gente fala, essa é a mulher. Essa é a mulher. Porque ela passou por cima de tudo e conseguiu sobressair. Olha só, ela estava ao lado de Freud e ainda conseguiu sobressair. Então era a mulher. Com licença, tá, homens? Era a mulher, né? Então nós vamos ver que a entrada dela aí na psicanálise foi como paciente. Só que como paciente, ela participa como convidada de um congresso. E nesse congresso, quem que ela vai ouvir? Quem que ela queria ouvir? Quem? Freud. E ela fica super entusiasmada. E aí ela resolve fazer um texto, né? Que eu não vou ler ali, não sei nem se está em francês ou em inglês. Alguém sabe identificar? Der Familiarum. Não sei. Traduzindo, análise de uma criança. Né? O que ela queria com esse texto que ela levou, né? Que ela levou ao congresso seguinte de psicanálise. Ela queria mostrar como era diferente criar uma criança aos olhos da psicanálise. Só que desde essa época a psicanálise já condenava a questão de mãe e pai analisar o filho. Sabendo nós que Freud analisou Ana Freud, Melanie Klein analisou o filho, né? E aí, se a gente for atrás, a gente vai achar outras coisas. Por que que é aconselhável a mãe não ser o psicanalista do seu filho? Alguém sabe me dizer por quê? O vínculo emocional. O vínculo emocional, você vai entrar não só na conta transferência, você vai entrar no aconselhamento. Quando você está com uma amiga muito íntima, né? Sim, você acaba aconselhando e o psicanalista não pode aconselhar. Eu até falo,
para os meus analisandos o seguinte: psicanalistas, nunca usem a palavra acho. Eu acho que. Não existe para nós, tá? É o que você pensa. O que você pensa disso? Geralmente, às vezes, o analisando vai te fazer uma pergunta. Mas e você? Como é isso para você? Eu falei assim, eu quero saber o que você pensa disso. Devolver a pergunta. Ah, eu acho que eu sou assim. Eu não acho nada, eu não sou nada. Eu sou o espelho de você. Eu sou o seu espelho. Então eu não tenho que achar, né? Então esse é um dos motivos pelos quais nós não devemos estar analisando nem amigos e nem nossos filhos, parentes também, tá? Bom, no início, como eu falei para vocês, era para identificar o filho dela, o Eric, nessa análise que ela fez. Mas aí tentou se esconder. Aliás, naquela época tudo era tão fácil de esconder, né? Então tentou se esconder isso aí e ficou apenas como análise de uma criança, tá? Bom, consequências políticas na psicanálise. A Sociedade Psicanalista de Budapeste era assim, o Most, né? E Freud estava lá. Só que o que aconteceu? Começou o que nós chamamos regime branco. Alguém lembra disso aqui na história, o terror branco? Foi quando se mudou a política do país. E aí, o que aconteceu? Mais perseguição aos judeus, tá? Depois, se vocês clicarem na própria internet, vai aparecer os motivos, tá? Direitinho, nós não vamos nos ater aqui. Só que isso fez com que a sociedade fosse dissolvida, tá? Porque os judeus tiveram que sair de lá, né? Em 1919, Melanie Klein saiu de Budapeste e foi para Rosenberg morar com os sogros. Olha só como era a questão familiar, ela se dava muito bem com os sogros, tá? E aí ela foi morar lá, tá? Em 1921 mudou-se para Berlim, também importante centro, tanto de atividade como de formação psicanalítica. 1922, aos 40 anos, tornou-se membro da associação, está escrito errado ali, tá? Membro associado da sociedade. Está escrito errado. É da Sociedade Psicanalística daquela cidade, tá? Divorciou em 1923. Ou seja, ela só divorciou depois da psicanálise. Mas não teve nenhum outro relacionamento após isso. Tá? Ela teve coragem, porque nessa época, uma mulher divorciada. Ela era mulher, né? Ela era mulher. Se vocês pegarem a história dela todinha e vocês conseguem achar, vocês vão ver o quanto ela era a mulher. Imagino que os próprios colegas de psicanálise devem ter demonstrado muita resistência. Nós vamos fato de ver. ser mulher. Nós vamos ver agora. Olha só, nessa época aqui ela já estava com o segundo analista dela, que era Abraham. Só que ele faleceu. Ela já estava dentro da sociedade psicanalítica, né? Mas olha só. Ele faleceu, acabou o símbolo homem, o símbolo macho que a protegia. E aí, então, a discriminação dentro da sociedade psicanalítica, ó, subiu. Primeiro, judia, polonesa, não tinha uma graduação, não tinha. E ainda por cima mulher. E divorciada. Vixe, devia ser brasa, bicho. Né? Então, e ainda tinha outra coisa. Ana Freud era protegida de papai. E Ana Freud discordava das metodologias de Melanie. Porque para Ana Freud, como eu falei para vocês, que ela podia ter criado a psicopedagogia naquela época, ela atendia dentro da pedagogia no seu set. E Melanie Klein não, ela queria ir no intelecto ali, dentro da cabecinha, no inconsciente da criança. Por quê? Porque ela já sabia que o sentimentalismo, a emoção podia atrapalhar a criança desde o nascimento, né? Isso aqui foi o que eu acabei de falar. Aqui só lembrando, Ana Freud, ela não atendeu crianças que não menores de 6 anos.
tá? Ela foi fazer uma tentativa de sair muito lá na frente, porque ela dizia, Ana Freud, que essas crianças não sabiam se expressar, então não teria como conduzi-las. Essas crianças não teriam limites, então não teria como, como que eu vou dizer, elas não saberiam seguir os comandos, então não teria como. Já a Melanie Klein pegou criança desde 2, 3 anos de idade. Oi. Você falou que ela não tinha formação, e ela estudou a psicanálise bom. Na época, não. É no livro dela? Estudo livre, autodidata. Era mulher, autodidata. Ela tentou fazer o curso de medicina, não está aqui, mas tem conhecimento. Ela tentou fazer o curso de medicina, mas cresce que devido a impossibilidades financeiras, ela não seguiu o concurso, tá? E depois ela conheceu a psicanálise e aí ela começou a aprofundar a psicanálise. Interessante também, né, um traço dos psicanalistas daquela época, né, nos primórdios, a grande maioria deles todos eram médicos também, né? A grande maioria. E ela tentou ir para esse lado, né? Só que não. Mas Freud disse que não precisava a pessoa ser, né? Ter uma Parece que formação. O Freud, ó, vamos analisar quem que era a discípula maior de Freud. Naquele tempo a mulher se formava em quê? Pedagogia no máximo, né? Então como é que ele ia colocar que tinha de ter medicina? Então existe aí um apadrinhamento, a gente não sabe qual foi o Mas há uma trauma polêmica dele. sobre isso. É. Há uma polêmica querendo exigir que só pudessem ser psicanalistas se fosse médico. Mas isso parece que caiu por terra. Por causa dessa tradição. Tá, os ingleses receberam, né, muito bem Melanie Klein. Eles começaram a admirar a teoria. Até então Freud ainda não estava, se lia livros de Freud na Inglaterra, mas ele não estava lá. Então ela foi muito bem recebida, muito bem acatada e foi levada a dar palestras em vários lugares, né? E aí em 1927 tornou-se membro da Sociedade Psicanalítica Britânica. Em 1932 lança o primeiro livro. Gente, tem versão desse livro à torta e à direita aí. Tem até manualzinho pequeno assim, ó, de acho que é 36 folhas parece, tá? A psicanálise de crianças. Tem o grandão, tem de todo jeito, tá? Quem quiser o resumozinho também tem o resumo, vocês podem achar na internet. Na década de 30 morre seu filho Hans, tá? E aí outro luto, né, gente? Só que olha só o que a psicanalista Melanie Klein faz agora. Antes ela entrava em depressão, tinha o seu terapeuta, né? Ia para as casas de recuperação e tudo. O que ela faz agora? Ela começa a escrever sobre o seu sofrimento. E aí, olha só, ela começa a escrever sobre os estados maníacos depressivos, tá? E o luto e as relações com os estados maníacos depressivos. Mas aí esse Hans aí não é o mesmo? Não, esse Hans já é o filho, é o filho dela, tá? Que foi o segundo filho, o primeiro Melita, o segundo Hans e o terceiro Eric, tá? Colocou em homenagem ao pequeno Hans. Quem sabe, porque ó, uma coisa certa, ela admirava muito Freud. E o sentimento que ela tinha, assim, de tristeza, porque Freud não reconheceu o trabalho dela. E não quis conhecê-la também. E não quis conhecer. Exatamente. Seria Vai que ele desmaia, igual fez com Jung, né? Ainda mais, total, né? O que é um distúrbio maníaco depressivo? Eu coloquei aqui, porque às vezes a gente fala assim, e aí fica cri, 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 né? Na cabecinha da gente. O maníaco depressivo são aquelas melancolias. E a melancolia de uma forma que ora, vocês vão identificar agora, ora eu estou muito bem e ora eu estou muito triste. Minha tristeza é tão grande que eu chego à euforia e depois caio na depressão. Bipolar.
tem a ver com a bipolaridade. Só que o bipolar não é nessa frequência, né? Exatamente. Bipolar, 6 meses está numa vibe, 6 meses depois está em outra vibe. Não é tão maior, né? É um tempo bem E maior. quando você tem uma depressão muito forte, isso acontece muito com quem começa a tomar remédio, né, gente? Tem uma depressão, tá numa depressão muito forte, começa a tomar a medicação, o pico eleva. Aí de repente ele cai, até o organismo acostumar com a medicação, né? Isso aqui foi colocado só pra gente não perder um pouco o raciocínio, tá? Bom, Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Freud também vai para Londres. E aí, os ingleses têm Freud, Melanie Klein e outros, né? Porque o pessoal saiu tudo para lá. E aí começa a dissidência. Então eles se separam. Começam a surgir as separações dentro da Inglaterra. E olha só, gente, por incrível que pareça, Melanie Klein teve problemas sérios com a filha. Ninguém aqui teve, né? Problema sério com o quê? A filha, com a filha Melita. Então elas romperam, inclusive, o relacionamento. E aí, para romper mais ainda, que dentro da própria teoria de Melanie Klein, nós vamos entender isso, o que Melita fez? Se aliou a Freud. Gente boa, né? Só doido na psicanálise. Hã? Só doido. Não, eles fazem o que querem. E ainda tinha o terceiro grupo, gente que não queria nenhum nem outro, mas queria se opor, viu? Então, aqui é só falando de quem permaneceu no grupo. Tá. Na década de 30, olha só que interessante, na década de 30, Londres, o que ficou gravado entre os médicos e psicanalistas foi a posição depressiva, tá? E na década de 40, a posição esquizoparanoide, ou seja, Melanie Klein, nessa época aqui, ela sobressaiu. E aí, então, a gente vai ver que ela se dedicou meramente ao estudo, né? A pulsão de vida dela passou a ser o estudo, as teorias dela, né? Em 1946, publicou os textos mais importantes, notas sobre os mecanismos esquizoides. Nos anos 50, o grupo kleiniano, que aí já tinha escola, tá? Já foi formada a escola, lançou o livro Desenvolvimentos em Psicanálise. Em 1957, ela publica Inveja e Gratidão. Eu vou pular isso aqui, senão... Bom, conhecemos Melanie Klein. Naquele tempo, se aqueles homens conhecessem a história de Melanie Klein, ela tinha condições de ser uma psicanalista, ela seria equilibrada o suficiente para ser uma psicanalista? Eu estou falando isso porque esses dias alguém estava em sofrimento, estava com problema e perguntou: mas eu como psicanalista não posso pensar assim. Alguém aqui não tem problema? Né? Se não tem, eu quero aprender a receita. Alguém aqui não sofre? Alguém aqui não sente tristeza e melancolia? Alguém aqui não sente raiva? Para ser um psicanalista, você tem que ser humano. E quando eu trago a história de Melanie Klein, é para as pessoas saberem que essa história que ela teve foi que a ajudou a ajudar outras pessoas, principalmente as crianças. Porque se nós observarmos bem, ela teve sofrimento desde o nascimento, desde da primeira infância, com a rejeição da própria mãe no seio materno, a rejeição do pai que preferia a outra, a rejeição do marido, não sei por que aconteceu. Então foram rejeições de Freud, rejeição do próprio Freud, né? O problema com a filha. Então agora nós vamos conhecer essa teoria. Como que se formou essa teoria? Ela precisou de tudo isso e vocês vão ver que foi em cima disso, tudo que ela passou, que a teoria dela se funda, né? Quanto à agressão e a libido, o instinto, né, de agressão e libido, ela concorda com Freud, tá? O instinto de morte é traduzido após o nascimento para ela como sadismo. Ela acha que o conhecimento do instinto de vida e morte já nasce no ser. Quando o
bebê tenta destruir o seio, tá lembrado daquele momento que eu falei pra vocês? Que ele é voraz, que ele morde, que ele belisca. Ali já é uma pulsão de querer destruir, então ele já conhece a pulsão de vida e de morte. Eu quero pra mim vida, eu quero destruir morte, né? O bebê dentro da criança, lembra dessa frase que eu falei? Nem todos estavam. Então eu vou repetir. Freud falava o seguinte: eu busco a criança que existe no adulto. Melanie Klein dizia: eu busco o bebê dentro da criança. Olha essa foto, gente. Alguém quer falar dessa foto? Uma pessoa só. O que essa foto passa? Encantamento. O que é interessante ali que tá vendo, são borboletas ali, não são? Borboleta é símbolo de metamorfose. Alquimia. Alquimia. Dentro do que nós vimos na aula passada, a que palavra, a que frase remete essa foto? Começa com F, termina com A. Fantasia, né? Que foi o primeiro contato que Melanie Klein teve com a sua própria teoria, foi a fantasia. Imagina o que esse bebê está imaginando ali, né? Engraçado que a gente sabe. Por que nós sabemos que ele está imaginando? Olha o estado mental e emocional que você está olhando essa foto. Então você sabe o que ele está imaginando. Bom, fantasia. Agora vamos para a adultez. Quando você acreditou e não era real? Quando foi? Adulto, né? Quantas vezes, né? O ciúme é ótimo para dar exemplo disso, não é? Verdade. Não é? Você pega o zap, tá lá, oi querida, o resto Mulherada é tudo fantasia, enciumada. né? O resto é fantasia. E ali no caso, eu não sei o que ele viu, mas o resto é fantasia também, né? Parece que ele tá com um livro de contas ali, né? E a imaginação. Aí eu coloquei aqui as mensagens do celular que fazem com que essa fantasia é aguçada em homens e mulheres. Onde você está? Olha só. O celular é terrível, né, gente? Onde você está? Vou passar aí. O que você entende por isso? Controle. É? E se eu quero só entregar a chave que você esqueceu? Não, digo assim, a ideia que passa de primeiro, usando da questão de fantasia, vou passar aí, ai meu Deus, eu vou me policiar. Tá vendo o que é fantasia? Não era nada disso, né? A pessoa esqueceu a chave e aí, onde você está? Vou passar aí embaixo, eu ia esquecer. Vou entregar para te entregar a chave. O que sua mãe está fazendo? Eu que dei a entonação. Lá não tem entonação nenhuma. Então até a entonação que eu dou ao ler uma frase é fantasia. Então a fantasia ela permeia a nós todos, a todos os momentos, né? Aí não entendi. Não entendeu o quê? Não entendeu. Né? Aí já vem a defesa. Bom, o primeiro alvo das fantasias é o corpo da mãe, tá? E olha só, gente, esse corpo como fantasia, ele é muito importante. Primeiro, ele é a continuação do corpo do bebê. Lembra de eu falar que a sensação que o bebê tem é como se tivesse arrancado um braço, que a gente fica sentindo o braço depois? Sim. Então aí a mãe se aproxima, ele aconchega novamente, tá? E aí o que ele acontece? O bebê quando nasce, a visão não é total, não é? Uhum. E aí ele começa a explorar a mãe com o quê? Contato. Aí o cheiro, né? E aí depois vem a audição, e depois vem o quê? Depois vem os olhos, né? Isso aqui, por incrível que pareça, pode parecer que não é tão importante, mas isso aqui é onde nós vamos encontrar os grandes artistas. Este bebê que explora a mãe
é o bebê que é o homem que vai ser um músico, é o homem que vai ser o escultor, é o homem que vai ser um pintor, porque ele desenha a mãe nos seus olhos, ele desenha, ele olha a mãe ali e a figura que ele fixa é aquela mãe. Então ele não vê aquela figura em outra mulher, só naquela mãe. Então isso aí vai fazer com que ele tenha essa percepção visual mais aguçada, tá? Isso não quer dizer que você não sabe pintar, não sabe bordar, não sabe fazer nada, porque você não tateou a mãe, tá? Eu estou dizendo que isso ajuda a você ter estes dons, tá bom? Bom, as interpretações da criança. Olha só, eu tô aqui, me tiraram, eu perdi o meu seio, eu perdi parte do meu corpo. Aí alguém vem e me dá esse corpo de novo. Aí alguém vem e me tira. Isso é bom ou é mal? Quando me tira. O que me tira é o quê? Mal. Então, eu preciso atacar esse corpo. Se alguém está me fazendo mal, o que eu faço? Eu vou reagir. E aí, olha bem o que acontece, gente. O bebê reage à mãe. Às vezes, ele não quer nem pegar mais nesse peito. E aí, a mãe nervosa, às vezes, calma o bebê com aquela força, aquele carinho. Aí, o que ele vê? Ele vê isso novamente como agressão. Quando eu sou agredido novamente, o que eu vou fazer? Mais agressão. E aí a mãe vem, ela tá me agredindo, então mais agressão. Então isso aí a gente fala, quanto mais a criança tem essa noção que está sendo perseguida, maior ela vai reagir a essa perseguição. E aí a mãe de primeira viagem, se não tiver aquela calma com o bebê, ela gera somente o seio mal. Porque a criança, nessa hora que ela tá brigando com a mãe vem, ela vê como ataque e ela ataca mais a mãe, ela cria dois seios, ela faz uma cisão, uma divisão. Ela cria o seio bom, que é o que amamenta, e cria o seio mal, que é o que ataca e o que vai embora, para depois vir atacar. Isso, é só o seio? Gente, não. Vocês já viram quando você, as mães, né? Pegava o seu bebê para tomar banho, que ele começava a chorar, você não tinha nem feito nada, você só pegou ele. Aquela sensação de insegurança para ele já era um ataque. Então quando eu falo seio, não é só seio, é o seio também e mais toda a realidade que envolve o bebê. A música alta pode ser uma agressão, dependendo do tipo de música, ou não. Porque cada um de nós chamamos indivíduos, então cada um reage de uma forma. O fato do jeito de pegar pode ser uma agressão ou não, por isso que nós reagimos cada um à sua forma. Mas esse seio, ele se expande para a realidade. E aí o que acontece com o bebê? As fantasias que ele tem, Melanie Klein discorda de Freud e fala assim, ele tem um ego, porque cada bebê reage de uma forma diferente. E a reação dele, mesmo sendo rudimentar, tem um pensamento aqui dentro. Às vezes ele reage beliscando o peito da mãe, às vezes ele reage apenas chorando, às vezes gritando, às vezes negando o peito. Então, existe um ser pensante aqui que organiza um pensamento. Então o ego para Melanie Klein existe. E foi aí onde a teoria dela difere de Freud, de Anna Freud, tá? Esse bebê aqui, que tá vendo o seio mal, ele deforma a mãe, ele não consegue enxergar a mãe como a mãe boa. Esse bebê aqui, a mãe é parte dele. Então aqui é a representação praticamente do seio bom e do seio mau. Lembrando, gente, que esse seio não é só esse seio. Está ligado a esse seio, mas está ligado à realidade em que o bebê é exposto, tá? Tem bebê hoje indo para creche com 2, 3 meses, não tem, gente? E é justamente essa fase aqui. Esse bebê geralmente vai ter o quê? O seio mal mais presente do que o seio bom. Desculpa, mamães, isso dói, né? Dói muito, porque é uma necessidade, né? É uma necessidade da nossa vida hoje, né?
Mas é uma criança que provavelmente vai estar agredindo outra lá na creche. Por quê? Ela está se sentindo abandonada. Porque ela tem a ideia do ser e o mal, do persecutório. Se eu tenho essa ideia do persecutório, eu tenho de atacar. De algo que está causando sofrimento a ele. Isso. Se algo me causa sofrimento, eu tenho de jogar fora. Eu tenho de atacar, eu tenho de me defender. Destruir, né? Exatamente, eu tenho de destruir aquilo que está me fazendo mal, né? A mentira da criancinha, quando ela fala que a tia me bateu, às vezes não bateu não, tá, gente? É bom que as mães se atentem para isso. É uma maneira de justificar o que ela está sentindo. Ela não sabe dizer que ela está sofrendo e que ela não quer ir para aquela escola. Ela não sabe dizer isso. Então eu vou inventar um motivo real e bem forte para eu não ir mais para a escola, para eu não ir mais para a creche. Então, a gente tem de olhar essa criança de vários lados, tá? Porque ela também é inteligente, tá? E olha, uma criança de 2 anos, ela tem uma inteligência fantástica. Fantástica. Nós criamos, quando nós nascemos, eu não sei o nome, gente, mas os nossos neurônios, eles não têm aquela capinha, alguém sabe o nome? Bainha de Melina? Mielina. Eu não conheço essa mulher não, tá bom, conheci agora, Mielina. A bainha de mielina não é formada, né? Então o que acontece quando o bebê tem uma informação? Essa informação explode dentro do cérebro dele e vai para todas as áreas. Nós, quando ouvimos o passarinho cantar, para onde que vai a primeira impressão? Para a audição. Vai para a audição. Depois a gente imagina o passarinho, aí vai para a visão. Depois que a gente imagina, esse passarinho está aqui todo dia. Aí vai para a área da linguagem e memória, né? Memória auditiva, memória visual. O bebê não, é explosão. Vai para todas as áreas ao mesmo tempo. Ué, mas o adulto também não? Não. Porque nós temos essa capinha. Quem é a mulher mesmo? A mielina. Mas essa sequência é provada que primeiro é audição, depois... Quando a gente faz, tem professores aqui para me ajudar? Porque... Quando nós fazemos o exame de PAC, que é o exame auditivo, a gente geralmente percebe que o primeiro filtro é a audição. Você pode estar de costas, você olha. E se eu for surdo? Se você for surdo, aí você vai ter outro canal. Aí o PAC seu não funciona da mesma maneira para as outras pessoas ditas normais. Entendi. Tá? Tanto que a gente nem faz exame de PAC no surdo. Porque a gente sabe que vai dar lá bem severo. Assim, eu aceito, mas discordo. Porque a neurociência ela fala um pouco diferente, mas ok. Se a gente for para a neurociência, a gente sabe que se tiver alguém chegando naquele corredor aqui, eu posso pressentir ele. Sem ver, sem ouvir. Mas a energia que conduz ele, a vibração, entra em contato comigo. Justamente. Tá? Mas dentro da linha Aí hoje, sim, aí a gente tem que por isso que eu concordar. falei, tem professores aqui por causa disso, justamente, né? Quando nós fazemos o pacto, a gente vê esse caminho bem feitinho. E esse exemplo foi dado só para você entender que a criança, ela é qualquer informação dela é introjetada como se fosse uma explosão. Entra em todos os sentidos. Nós temos mania de elaborar os caminhos. Por isso que nós perdemos essa percepção que a neurociência está trazendo hoje pra gente. Justamente porque essa teoria aí desse filtro aí, ela é bem ultrapassada hoje. Porque o ser humano adulto hoje, não estou discordando do que você está falando, mas da teoria. O ser humano adulto hoje, a percepção dele é explosiva também por todos os seus canais representacionais. É lógico que cada um tem o seu preferido, mas... E tem outra coisa, nós bloqueamos os canais. Quanto mais a gente cresce, a criança tem esses canais abertos. Até 2 anos, porque perde toda a acuidade sensorial, né? Mas aí, com
Porque a gente introjeta da família e outras coisas, a gente vai perdendo essa Verdade. sensibilidade. Uhum. Até os próprios traumas fazem com que a gente perca isso. Verdade. Tá? A gente tem um contato com a neurociência quando? Quando a gente vai para essa área, quando a gente está na psicanálise que vai buscar. E a gente tem contato, aí a gente fala assim, ai, vou voltar ao que eu era antes. que bom que eu não era doidinha. Ah, verdade. Né? Nossa, gente. Sabe aquelas vozinhas que eu via? Eu não era doida. Né? Aí, Riva. Viu, Entendemos o que é o seio mau e o seio bom e para onde ele vai. É o contato que eu tenho com a realidade e quando eu volto para mim a fantasia que eu tenho. Eu tenho um contato com a realidade. Aí eu fantasio que está me agredindo. Então, eu reajo. Aí eu volto para minha fantasia e aí eu fico nesse ciclo. Fantasia, realidade, fantasia, realidade. E é isso que vai fazer eu desenvolver a minha mente. Eu preciso tanto da fantasia como da realidade. Quando o bebê tem suas necessidades supridas, todas, então ele está em contato com o seio bom. Quando ele não tem as necessidades supridas na hora que ele necessita, então aí se estabelece o seio mau. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você fala assim, professora, responde. Qualquer coisa. Será que a mãe tem de oferecer sempre o seio bom para o filho? Não. Por quê? Porque ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Muito bem, era só isso que eu queria ouvir. Aprendemos na aula passada. Aula, né? Fiz assistir a aula. Aprendemos na aula passada. Essa questão, assim, não conhecia quase nada de Melanie Klein, essa questão do seio bom, do seio mau, como que Melanie Klein chegou nessa conclusão? Diz que é estranho você ver um bebê de 4, 6 meses ter essa percepção. Você sempre vê como uma criança que pede informação, né? Uhum. Então, você acha que ela não vai conseguir separar nada. Olha, isso aí é uma teoria minha, não é dela, porque ela não escreveu como que ela descobriu isso. Que foi através da observação, isso a gente sabe. Ela observou as crianças nessa idade, os próprios filhos, e chegou a essa conclusão. Mas a gente já sabe que Melanie Klein não teve o seio da mãe. Por que as crianças que são adotadas? Tem um monte, outro mundo. Tem, geralmente as crianças adotadas, elas não vão suprir tanto o seio bom. E olha só, a mãe não é a mãe, nem sempre é a genitora, é a que cuida. Função materna. Entendeu? Essa função materna, o que é o seio bom? Não é eu dar meu seio, não é só o seio, é isso que eu quero que vocês entendam. vai além do seio. E o carinho, você pode, eu vi esses dias uma mãe que adotou uma criança e ela pediu para alguém fazer o bico do seio e ela encaixava uma madeira aqui, ela não podia amamentar. Para ela ter esse aconchego. Eu achei super interessante. Entendeu? Para ter o aconchego. Tanto é que as mamadeiras que ficam, né? Exatamente. Mas ela colocou aqui. Entendeu? Ela fez uma adaptação. Para ter o calor do corpo dela. Quer dizer, uma tentativa, né? Não sei se estava satisfazendo ela, porque a mãe também. Essa questão assim, de mãe eu entendi. Eu não entendi a questão dela achar que a criança pensa assim, se é um bebê. Através da observação, ela teorizou. E aí nós vamos ver isso aí, quando a gente vai analisar o adulto e o adolescente, nós vamos ver essas posições que nós estamos falando, essas reações dentro do set psicanalítico. Que na hora da agressão, o que você está fazendo? Você está se defendendo. E aí você sabe, a pessoa só ataca para quê? Para se defender. É claro que tem gente que já chega atacando para não ser atingido, mas é uma defesa também. Tá? Então ela vê, olha só, você entendeu que a princípio o corpo do bebê é como se a mãe fosse esse braço dele e que foi retirado. O que foi retirado é uma agressão. Então ele reage a essa agressão. Ele reage com uma agressão. Aí já começa a libido lá onde ela concorda com Freud, da agressividade. E aí, então, esses primeiros sentimentos é de agressividade. E quem tem de acalmar e acolher é essa mãe, é essa cuidadora. Quando ela acolhe, é que ela vai transformar isso no ser bom.
Por isso que quando a gente fala seio bom e seio mau, vai além do seio, tá? Agora, como exatamente ela ficou observando, ela falou assim, olhei fulano de tal e vi isso. Olhei outro fulano, aí não tem dentro da biografia dela e nem dentro dos livros dela, ela não tem essa descrição. Como que ela chegou a essa? Ela não tem essa descrição. Sabe-se que foi através da observação, né? Bom, na hora que esse bebê está tendo esse sentimento persecutório, isso tudo, o que vai ajudar esse bebê? Esse bebê vai chegar num momento, mais ou menos uns 6 meses, ele começa a sorrir. E aí ele começa a perceber que aquele seio que ele estava querendo devorar, destruir, querendo colocar tudo dentro dele, esse seio vem do mesmo seio bom, que é a mamãe. Então ele fala assim, tanto o que é bom como o que é ruim provém da mesma pessoa. E eu me arrependo de querer destruir aquilo que é bom. Ela racionaliza um comportamento de um bebê, exatamente. Então, aí o que esse bebê faz? É como a Melanie Klein fala que essa fase é a fase depressiva, tá? É quando o bebê entra na posição depressiva, que é quando ele reconhece o outro. E lá no 7 nós vamos entrar nessa posição depressiva quando nós nos colocarmos no lugar do outro. Essa posição depressiva, não tem nada a ver com depressão. Se você analisar no fundo tem, porque eu me arrependo, não tem sentimento pior do que a culpa. Então pode ser um primórdio, sim. Mas assim, uma gênese, uma coisa arcaica lá dentro de mim. Porque é o primeiro sentimento de culpa. Uma aceitação, sei lá. É uma aceitação, mas quando eu aceito essa mãe, eu me arrependo do que eu fiz com ela. Então é o primeiro sentimento de culpa. É a primeira racionalização, né? Vocês querem fechar a porta? Bom, pra que eu tenho essa fantasia toda? Pra que isso serve pro bebê? Só pra vocês terem ciúme quando vocês crescerem? Formação. Bom, a fantasia vem para uma realização de desejos. É o que nos impulsiona. Se nós não desejamos, se nós não sonhamos, o que a gente pensa? É melhor morrer, né? Tudo que nos impulsiona vem dos nossos desejos, das nossas fantasias. A fantasia nos ajuda a ter uma negação de fatos dolorosos. Uma pessoa morre, então ela vai para onde? O céu. Ela está com Deus. Aí eu começo a fantasiar o meu céu. Para que eu começo a fantasiar esse céu? Para que essa dor seja menor. A segurança em relação aos fatos aterrorizadores do mundo. Ou seja, por que acontece tanto terremoto? Por que um terremoto tem geralmente avalança mesmo? Avassala sempre o Japão. Por quê? Lá é um país rico, eles conseguem, né, recuperar rapidinho. Ainda bem que não é aqui no Brasil, que é um país de né? Então, essa fantasia que a gente coloca, isso é uma fantasia, gente. Porque em qualquer lugar a pessoa vai morrer, vai sofrer, vai sentir dor no corpo. Depois que um terremoto balançou a terra, ele caiu, ele vai se machucar do mesmo jeito que se machuca no Brasil. Mas a gente tenta, a gente fala que é justificativa, né? Não é justificativa, isso é uma fantasia. Achar que lá no Japão ninguém corta, ninguém machuca igual aqui no Brasil, né? O controle onipotente. Quando eu fantasio, quando eu gero uma racionalização sobre determinado assunto, e essa racionalização, mais racional que ela pareça, ela é fantasiosa, ela me traz um controle onipotente. Mecanismo de defesa, racionalização. Vamos ver aqui. Eu bebo porque minha mulher... Não, eu não sou viciado. Não, quem que falou? Eu bebo só porque eu quero. Quando eu quiser, eu paro. Não é assim? Todos os viciados falam isso. Não é? Então isso aqui é o quê? Um controle onipotente. Eu estou justificando que eu bebo só final de semana, que eu bebo quando eu quero. Né? A criança
em fantasia no processo não apenas deseja um acontecimento, como realmente ela acredita fazer real. Aí eu pergunto para vocês, a fantasia é real ou é ilusão? Hã? Depende de quê, coleguinha? De quem está pensando. De quem está pensando e vendo e sonhando essa fantasia. Porque na hora que eu penso que meu filho está sofrendo, a dor é real em mim. E aí eu fantasio de uma forma, é uma fantasia? É, mas ela pode ser muito real dentro de mim. Então, essa ilusão, isso da gente falar que a fantasia é ilusão, ela não é ilusão a partir do momento que eu sinto ela como real. Por isso que estar na pele do outro é tão difícil, né? Porque eu de fora, eu consigo ver que é uma fantasia. E aquela pessoa tá delirando, que o filho dela tá muito bem e tal, tudo. E na verdade, ela tá sentindo a dor. E eu posso tirar essa dor dela? Falando assim, não, minha amiga, é o seguinte, para com isso aí. Ele tá lá no show de rock and roll. Mas ela tá pensando o quê? Que lá no show de rock and roll tem ladrão, tem um monte. E é real. É uma dor real, tá? Ou a criança que tem medo, né? Medo do escuro. E é normal a criança ter medo do escuro, né? Porque quando ela nasceu, ela tirou o conforto e ela se sentiu a insegurança. A insegurança gerou medo. É o sofrer por antecipação, né? Quando você fica imaginando e você fica sofrendo, né? Por uma coisa que ainda nem aconteceu. Você tá na fantasia. A fantasia pode ser entendida como uma atividade que acontece devido à ausência da plasticidade, principalmente da linguagem. Pode ser entendida assim, tá? Porque às vezes o bebê não tem como se expressar, ele chora, ele grita e você nem entende o que ele está fazendo ali, né? E não tem como entender, você tem de adivinhar, porque mãe adivinha, né? O Winnicott vai dizer assim que a mãe tem um estágio de loucura, porque ela consegue adivinhar o que o bebê está querendo chorando, né? A liberação da vida fantasmática, ela ocorre principalmente com as brincadeiras dentro do Sérgio. Até coloquei esse menininho aqui. Se você quer saber os medos que ele sente, coloque ele para brincar. E olha que ele vai escolher aquele brinquedo. Lembra da escolha dos brinquedos que a gente faz? E às vezes ele vai escolher o mesmo brinquedo. Às vezes ele vai querer que você conte, quem é a contadora de histórias? Que ele conte a mesma história várias vezes para ele resolver o probleminha dele. Um dos filmes mais assistidos no Brasil foi o Rei Leão. Por quê? O que tinha no Rei Leão que era tão traumático? A morte do pai. A morte do pai. As crianças, você chegava na sala de aula e falava assim, qual filme vocês querem assistir? Rei Leão. Aí na outra semana você chegava, que filme vocês querem assistir? Rei Leão. Por quê? Ele precisava resolver essa questãozinha dentro do coraçãozinho dele. Como lidar com a morte do pai. Né? Como entender que as pessoas queridas morrem e vão embora, né? As crianças acham que é só gente velha que morre. Uhum. Os meus alunos falam que criança não morre. Eles não têm essa coisa de Não tem essa achar que noção. a criança pode morrer. Se passa pela mente deles é uma coisa bem forte. Não, e olha, isso é traumático. Gente, eu não era psicanalista, tá? Perdoe. O irmão do meu marido é o quê? Meu cunhado, né? Meu cunhado morreu. Meu filho tinha 2 anos de idade, 2 anos. E eu estava trabalhando, meu marido levou ele no cemitério. E lá naquela época abria, achando essas coisas. Ele com 2 anos, pois como ele sempre teve uma linguagem muito boa e ele falava pra mim, ele chegava e falava assim, Xixi morreu. Várias vezes, eu não sei te dizer qual era o sentimento, mas que era angustiante era, porque ele repetiu várias vezes. E até mais ou menos uns 6 anos, ele tinha essa dificuldade com a morte. Ele não queria ver pessoas mortas. Aí depois de tanto eu conversar com ele, na minha manhês, não era na psicanálise, era na minha manhês, eu consegui convencê-lo de que todas as pessoas morrem
E que não quer dizer com isso que elas estejam sofrendo, porque para eles a morte é um sofrimento também. Isso pode ser talvez a maneira que eles encontraram de ficarem sadios, de ficarem bem. Depois disso é que eu consegui aliviar ele. Ele tinha um coelhinho que ele morreu, ele não quis que enterrasse. Eu tive que deixar ele para a escola para ele enterrar. Então é um trauma que fica. Então se puder evitar, gente, evite. Tá? Porque a criança precisa amadurecer aos poucos. É igual a gente vê no filme, tantas vezes que ela assistiu aquilo ali para ela introjetar, né? Bom, na terapia é necessário estimular a brincadeira com as crianças. Às vezes você põe o brinquedo lá e ela fica olhando. Fica olhando para ver se você está olhando. Ela só para de olhar, eu não peguei a caixa de brinquedo hoje, quando você começa a brincar com ela. Então você tem de entrar na brincadeira. E vocês sabem que essa caixa de brinquedos, nós vimos lá que a Hermine já tinha introduzido a brincadeira, né? Mas que ela foi divulgada mesmo com a Ana Freud. Ela que levou a caixa, e cada criança ainda tinha uma caixa separada. Melanie Klein, desculpa. Eu falei Ana Freud? Perdão, Ana Freud nem brincava. Ela acha que criança não tinha de brincar no SET. Criança ia lá para seguir aqueles planejamentos pedagógicos que a gente faz, tá? Porque aí sim ela ia se embasar cognitivamente e ia crescer. Essa é a posição dela. E Melanie Klein, como queria conhecer essa parte do inconsciente da criança, ela levava o brinquedo porque ela sabia que o trauma estava ali e podia ser expresso. Antes de você continuar, você falou que quando que ele fica olhando, quando você manipula, ele para de olhar e passa a brincar. A criança, quando ela entra no SET, principalmente quanto mais nova, ela fica te observando. Eu tive uma criança que eu tive de atender na emergência, até falei já para alguns viram aqui o exemplo. Ele encostou na cadeirinha e ficou me olhando desse jeito. Sim. E o pior, eu não tinha brinquedo. Aí eu comecei a fazer um avião, jogar avião na sala de papel, porque não tinha. Comecei a brincar com um barquinho, aí ele amassava. Estava me agredindo, né? Estava fazendo uma transferência ali. Aí ele chutou, aí na hora que ele chutou eu falei assim, é uma bola. Aí eu comecei a chutar. Aí ele começou a interagir comigo. Então, e outras vezes você vai ter os melhores brinquedos na sala. Ele vai passar, olhar os brinquedos, não, porque ele não sabe se pode mexer. Você pode até falar assim, pode pegar o que você quiser. Ele olha, ele faz assim. Aí ele coloca lá, e até nessa hora a gente vai ter de estar analisando que talvez é isso que o brinquedo lá na casa dele só para olhar e enfeitar, tá? E aí quando você pega esse brinquedo e começa, né, a voar com ele, a fazer algum movimento, aí ele já começa a interagir. Vai fazendo o jogo simbólico, aí ele começa, tá? É fascinante, gente, a criança dentro do SET, porque nenhuma é igual à outra. Você não pode falar assim, essa daqui foi igual àquela. Pode ter até alguns traços, mas a reação é completamente diferente. Então as crianças, elas se soltam ao brincar e elas projetam. Se você quer saber como essa criança, ela lida com o coleguinha dela, seja a coleguinha dela dentro do SET, para você ver. Se ela tiver de chutar a criança, chutar as criancinhas da escola, ela chuta você. Porque você se coloca no mesmo patamar que ela naquela hora do brinquedo. Tá? Vamos lá. As fantasias estão presentes só nas criancinhas?